Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou terminar a minha série de vídeos que eu tava falando sobre os espadachins de Westeros. Na verdade não é bem uma série de vídeos assim que aconteceu meio que sem querer. Eu decidi logo fazer os vídeos todos dos melhores espadachins de Westeros. Antes de mais nada, curte o vídeo, dá aquele like no vídeo. Eu vou dar um tempo aqui pra você. Foi? É inscrito? Não? Se inscreve aí, vai, vou dar mais um tempinho. Ok. Tem um sininho aí. Ele tá ligado, ele tá acionado, tá com umas aspinhas assim do lado? Se tiver, deixa como tá ótimo. Se não, clica nele lá, tem que estar com essas aspinhas ligadas aí. Porque só se você fizer tudo isso, se inscrever, curtir e marcar o sininho, você vai receber as notificações quando eu mandar vídeo. Porque eu tô mandando vídeo pra vocês e vocês não estão recebendo os vídeos. Então preciso que vocês deem like no vídeo, que vocês marquem o sininho para que a gente tenha vídeo, porque é muito chato eu ter todo o trabalho que eu tenho para eu fazer as pesquisas, para eu juntar tudo que eu sei num vídeo e daí de repente a gente ter muito menos visualizações do que na época em que a gente estava começando lá atrás, quando eu não sabia fazer vídeo direito. Não que agora eu saiba, mas é melhor do que antes. Bom, outra coisa, eu preciso que vocês acompanhem a gente nas nossas redes sociais também. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, mas é só ir lá no Instagram, Antares Blog Nerd, tudo junto, Antares Blog Nerd. Você vai conferir a gente lá no Instagram, Blog Antares no Twitter e Antares Blog no Facebook. Mas você pode pesquisar por Antares Blog em todos, que eu imagino que vai aparecer, ok? Caso você queira pesquisar. Quer me acompanhar nas minhas redes sociais? Eu só tenho basicamente, tipo, público o Instagram, que é @G_Lopes11. Então, G_Lopes11. Eu sei, parece aqueles nick de Hotmail antigamente, onde você colocava, sei lá, Gustavo Gatinho 23. Parece, mas era o que deu. Infelizmente eu tenho uma porcaria de um nome comum pra cacete. Então é isso aí. Vamos terminar logo essa série de vídeos. Eu sei que vai faltar alguns nomes. Eu vou falar alguns no final do vídeo, assim, nomes que talvez vocês podem pedir. E eu vou explicar por que eles não estiveram na lista. Mas ok, o primeiro nome que eu vou falar aqui é Eddard Stark, que é uma que as pessoas gostariam de ver nessa lista. O Eddard, também conhecido como Ned Stark, ele é o segundo filho de Rickard Stark e ele, aos 8 anos, já foi pro Ninho da Águia. Ele foi pro Ninho da Águia e lá ele ficou sendo tipo treinado, apadrinhado pelo Jon Arryn. Outro que tava lá com ele é o Robert Baratheon e eles dois acabaram virando grandes amigos por causa disso. Quando o Ned fez 16 anos, ele começou a viajar muito entre o Ninho da Águia e Winterfell, que era o lugar onde ele tinha nascido, obviamente. Em uma dessas viagens, ele foi e levou para o pai dele, então, um pedido de casamento, uma proposta de casamento que oferecia o Senhor da Tempestade a se casar com a Lyanna Stark, a terceira filha, né, do Rickard Stark, e foi aceito isso daí pelo Rickard, mas a Lyanna não gostou muito, porque ela já sabia que o Robert tinha já uma filha bastarda e sabia que ele não seria capaz de compartilhar apenas uma cama, digamos assim. Ele não seria leal a Lyanna Stark, ele iria ficar com muitas outras mulheres além da Lyanna. Durante o torneio de Harrenhal, o Ned foi para o torneio de Harrenhal. Lá ele conheceu Holland Reed, o pai da Meera e do Jojen, e eles acabaram virando grandes amigos e melhores amigos assim pro resto da vida mesmo. Ele estava do lado da Lyanna também quando o Rhaegar passou. Depois de ter ganho o torneio, ele passou por todo mundo e entregou as flores pra gerar treta, discórdia mesmo, assim. Falou, toma essa flor aqui pra nós começar uma guerra, sua mina gata. E daí começou toda a treta, que foi a rebelião do Robert. Então o Ned tava do lado dela e ele viu a treta começar ali, assim. Foi top, eu acho, né, que deve ter sido. Mas depois deu uma guerra aí, morreu uma galera aí. Depois disso, que o Rhaegar foi, raptou a Lyanna e o caramba, aí acabou que o pai e o irmão do Ned acabaram morrendo e o Ned acabou assumindo o manto da casa. Ele se tornou o Lorde de Winterfell e Guardião do Norte. E daí ele assumiu também o casamento, né? O irmão dele ia se casar com a Catelyn Tully, ele foi assumir o casamento e agregou a casa Tully à causa do Robert Baratheon. Não preciso dizer que o Robert tinha o apoio do Ned, né? É óbvio que o Ned estava ali do lado dele por motivos óbvios. O Ned, ele, junto com o exército dele, foi um dos responsáveis por fazer uma virada de jogo.
O Robert vinha perdendo a Batalha dos Sinos, de repente o Ned chegou com reforços e conseguiu virar o jogo e vencer mais uma batalha, né? Então ele conseguiu ajudar o Robert nessa daí. Depois, quando teve a batalha final mesmo entre o Robert e o Rhaegar, que o Robert saiu vitorioso, o Robert ele ficou ferido na batalha com o Rhaegar. O Rhaegar conseguiu ferir bem grave até o Robert, ele não conseguia andar, ele não conseguia mais liderar os exércitos, então ele passou o comando pro Ned Stark e o Ned começou a liderar os exércitos aí dos rebeldes. Ele foi para King's Landing, né, para Porto Real, para que ele lá pudesse acabar com todo o resto do exército Targaryen que ainda existia. Só que quando ele chegou lá, a cidade já estava em ruínas. O exército Lannister tinha chegado e já tinha tomado a cidade. Isso deixou o Ned putaço da vida mesmo. E ele era muito puto da vida com os Lannister. Ele ainda ficou mais puto. E quando ele chegou, ele entrou no salão, na sala do trono, ele foi lá e viu o Jaime Lannister sentado no trono com a espada assim, tava limpando a espadinha dele de boa, e o Aerys Targaryen morto nos degraus, aliás, ó, burrice, dislexia, foi mal. Os degraus, tava morto lá o rei próximo ao trono de ferro, então isso deixou o Ned bastante puto. Depois de toda essa rebelião aí, houve mais uma rebelião, que foi a rebelião Greyjoy. Mais uma vez o Ned foi convocado, o Ned atendeu ao pedido e junto com o Robert eles conseguiram debelar aí essa rebelião. E o Ned acabou pegando para criar, meio que como um refém, digamos assim, o Theon Greyjoy, para que o Balon ele não se revoltasse mais contra a coroa e para quando o Balon morrer, o Theon fosse lá e fosse alguém leal à coroa. Então o Ned foi e criou este moleque como se fosse seu filho. Ele acabou morrendo depois que ele foi nomeado como mão do rei. Ele acabou morrendo porque ele descobriu que os filhos do Robert não eram do Robert, na verdade. E então os Lannister, juntamente com Peter Baelish, foram lá e traíram ele. Ele acabou morrendo. O segundo de hoje é Aegon I Targaryen, também conhecido como O Conquistador. Ele é filho de Aeron Targaryen com Vilena, eu não sei bem como que fala o nome dela, acho que é Veilaena, sei lá como que é. Mas enfim, é essa mulher aí, Velaryon. Ele já tinha uma irmã mais velha, que chama Visenya, e depois ele acabou tendo uma irmã mais nova chamada Rhaenys, a quem inclusive ele amava. Como era a tradição da família, ele se casou com a irmã mais velha dele, a Visenya. Só que como ele amava a Rhaenys, ele falou, bom, não vou ficar só com essa daqui, que é um pouco mais selvagem. Vou nessa que é mais carinhosinha aqui, pá, vai fazer umas trancinhas no meu cabelo, caramba, tal. Foi lá, catou a Rhaenys também e ficou com as duas irmãs como esposa. Ele, antes dele ir para Westeros, para conquistar Westeros, ele acabou atendendo um pedido da cidade de Pentos e Tyrosh, que Volantes, durante o século do sangue, estava querendo retomar ali as cidades livres, e daí Pentos e Tyrosh falou, você que é o fodão aí, que você tem um dragãozão top, vem cá ajudar nós. Ele foi lá e tacou fogo em uma frota dos Volantes lá, da galera de Volantes, e conseguiu ajudar aí as cidades livres nessa batalha aí. Depois voltou para Westeros e começou a Guerra da Conquista. Na Guerra da Conquista, que eu não vou explicar porque eu já falei aqui no canal, ele teve várias vitórias, exceto por um motivo que ele não conseguiu vencer ali a Guerra Dornesa. E ele teve a pior derrota que ele conseguiu pensar, digamos assim, porque não só ele não conseguiu conquistar Dorne, quanto ele acabou perdendo o amor da vida dele, que era a Rhaenys, né? Então ela tava lá e acabou matando o dragão dela e ela caiu junto com o Meraxes e acabou morrendo. Então o Aegon ele acabou ficando bem tristão por causa disso. O Aegon era um guerreiro nato, ele era muito bom. Entre os Targaryen consideram ele uma lenda. Eu não acredito que ele era o melhor dos Targaryen. Mas mesmo assim, os Targaryen todos acham que ele era uma lenda, que ele era um cara fodão. Realmente ele era um guerreiro nato. Mas, por exemplo, a Visenya, na minha opinião, já era melhor do que ele. Ele era muito bom e ele não era um cara muito exibicionista, digamos assim. Ele não era um cara que ele ficava fazendo firula com a espada. Ele era um cara direto, ia lá, matava os caras e pronto. Ele gostava de guerras, mas ao mesmo tempo ele não gostava de torneios. O negócio dele não era torneio, ele não ficava vencendo torneio. Torneio deixa pra lá pros filhos dele lutar, que era o caso do Maegor que eu falei no vídeo passado. Ele queria saber de guerra mesmo. O cara tinha a espada dos reis, que começou obviamente com ele.
A Blackfire, espada de aço valeriano, fazedora de reis, a espada que gerou muita discórdia aí mais pra frente, que eu já falei inclusive no vídeo, mais pra frente na história, mas já falei aqui no canal no passado. Ele montava o dragão mais pica das galáxias que existe na história das galáxias de Westeros, que era o Balerion Terror Negro, o maior dragão da história, que eu gosto de falar bastante dele aqui, porque ele era um dragãozão da hora demais. Então, ele montava esse dragão aí, reclamou o dragão pra si, que já existia, porque ele era um dragão que vivia em Valíria, e aí o Aegon foi e pegou esse dragão pra ele mesmo. O Aegon acabou morrendo de velhice, normal, ele tava contando uma história pros netos e morreu. Então, morreu tranquilão o Conquistador. O próximo é Robert Baratheon, que não era pra estar nessa lista porque ele não é um espadachim. Eu só tô abrindo essa exceção aqui porque muita gente acabou falando, fala do Robert, porque o Robert é bom, que não sei o que e tal. É uma visão que o pessoal tem do Robert, então eu decidi fazer, mas não era pra ele estar aqui, porque ele não luta com espada. Mas enfim, Robert Baratheon, Senhor da Tempestade, um cara que muito jovem ele acabou perdendo os pais, que acabaram morrendo num naufrágio. Eu já contei essa história aqui também, nos vídeos dos Reis Targaryen. Ele acabou indo pro Ninho da Águia e lá ele acabou sendo treinado e ensinado pelo Jon Arryn. E o Jon acabou virando um pai pra ele. Ele era muito amigo do Ned Stark também, que treinou ali junto com ele no Ninho da Águia. Ele que conseguiu acabar com a hegemonia Targaryen, que desde o Aegon até o Aerys era só Targaryen que reinava, então ele chegou, acabou com tudo aquilo ali e passou a colocar a casa Baratheon ali no trono de ferro. Então ele foi o cara que conseguiu ali detronar os Targaryen. Ele tinha um ódio fudido dos Targaryen, ele odiava, ele via ele já queria matar, então ele odiava muito os Targaryen mesmo, tinha um ódio cego pelos Targaryen. Ele era um cara muito, muito alto, né? Ele falava que ele tinha cerca de 2 metros de altura. E isso é alto, né? E ele também era um cara muito forte, mas muito forte mesmo. Eles comparavam a força dele com a força de um touro. E ele lutava com um martelo de combate, um espigão. Esse espigão era tão pesado que só ele conseguia levantar o espigão. Os outros caras não conseguiam levantar e lutar com o espigão. Mas ele levantava e lutava numa boa, porque ele era muito forte mesmo. Isso dava muita vantagem nas lutas. Ele não era um cara muito habilidoso, ele era um cara normal, igual o Ned Stark era. O Ned Stark não era uma lenda, nunca foi uma lenda, nunca foi um cara sensacional, até porque o Ned nem era cavaleiro, porque ele não podia ser, porque ele seguia os deuses antigos. O Robert, ele era um cara na média, só que como ele era muito forte, era difícil você conseguir combater ele, porque o cara forte desse jeito, então ele pegava o martelo e desmontava um cara do cavalo com um golpe só e já matava o cara, tipo, um golpe só, o cara tá vindo a cavalo, que teria vantagem, ele pegava o espigão, derrubava o cara já matando ele, de tanta força que ele tinha. Ele era um cara que era típico dos Baratheon, alto, cabelos bastante grossos e escuros, né, pretos, e era um cara bastante robusto mesmo, assim. Ele gostava muito de malhar, fazer musculação e etc. Era um cara que cuidava muito da aparência, até que conseguiu vencer ali a batalha. Na batalha, ele contra o Rhaegar Targaryen, ele acabou levando a melhor, por conta da força também. O Rhaegar era mais habilidoso, feriu ele primeiro, vinha ganhando vantagem, mas o Robert conseguiu com a força ali encontrar um golpe certeiro e matar o moleque lá. Então ele assumiu o trono, e depois que ele assumiu o trono ele começou a comer muito, de todas as formas inclusive, mas ele comia muita comida, e depois da rebelião Greyjoy, em 9 anos, que é o tempo que passa da rebelião Greyjoy até o início das Crônicas de Gelo e Fogo, ele engordou 50 quilos, o cara ganhou 50 quilos, então ele tava gordão pra cacete mesmo assim, quando o Ned encontrou ele, meio que quase que irreconhecível já. Ele é descrito pela família Lannister, né, pela Cersei, o Jaime e o Tyrion, como um cara burro. Que ele era, o Tyrion fala que ele é um bobo alegre. A Cersei fala que ele é burro só. O Jaime também. Ele era um rei burro. As pessoas gostavam dele, mas ele não era um bom rei. Ele acabou falindo o Porto Real, digamos assim. Ele acabou morrendo depois que ele tava caçando bebaço lá, tava tomando vinho, a armação da Cersei, obviamente. E daí ele foi ali pegar um javali. Inclusive, ele só tinha uma lâmina, ele usava uma lâmina, que o Jon Arryn tinha dado uma faca pra ele, e ele usava essa faca nas caçadas dele. Ele foi tentar acertar um javali, e o javali foi e cravou o dente, as presas
nele, e as complicações desse ferimento fez com que ele morresse. Então, Robert Baratheon, um cara que acabou com toda a hegemonia Targaryen, foi morto por um javali. Agora vem um dos meus favoritos, inclusive, Daemon Targaryen, não confundir com Daemon Blackfyre. Daemon Blackfyre só tem esse nome por causa do Daemon Targaryen. Daemon Targaryen foi o segundo filho de Baelon Targaryen, que por sua vez era filho de Jaehaerys I Targaryen, né? O bom, o conciliador, o rei que foi o mais top que existiu em Westeros. Já o Daemon, ele não era um cara tão bondoso assim, na verdade, ele se irritava muito fácil. Você chegava pra ele e falava, ô, veado, sei lá, alguma coisa assim. Falou, e ele já ficava puto. Ô, o que você tá aí? Você acha que eu sou cachorro, pô? Você é louco? Aí ele já puxava a espada e te matava. Era tipo isso, assim, que ele era. Ele se ofendia muito fácil com as coisas. Ele não era um cara que lutava muito, muito limpo, mas ele foi um cara que ele assumiu a guarda da cidade e aos 16 anos, inclusive, antes de falar da guarda da cidade, aos 16 anos ele foi nomeado cavaleiro. Ele igualou o recorde do Maegor I, o Cruel. Então ele era, naquela época, o mais jovem cavaleiro que existia no reino, né? Depois ele acabou sendo superado pelo Daemon Blackfyre, que aos 12 anos foi ordenado cavaleiro, mas ele aos 16 já estava lá como cavaleiro. Ele acabou assumindo a guarda da cidade. Quando ele assumiu a guarda da cidade, os crimes praticamente foram a zero. O cara acabou com todos os crimes, expulsou tudo que é marginal que tinha lá, ele mandava matar mesmo, e a guarda da cidade se tornou uma lenda por causa dele. Ele, inclusive, foi conhecido como o príncipe da cidade por causa disso. Ele apoiou a reivindicação do irmão dele ao trono de ferro. O irmão dele, Viserys I, foi o rei, mas ele queria que ele fosse o herdeiro do irmão. Acabou que isso não aconteceu. O irmão então nomeou a Rhaenyra Targaryen como herdeira dele, e o Daemon ficou bastante puto. Quando isso aconteceu, ele pegou o dragão dele, o Caraxes, que era um dragão grande e magro, e experiente, assim, habilidoso, assim como o Daemon. Ele foi para as Cidades Livres e lá ele se tornou, nomeou, se autocoroou o rei do Mar Estreito. Só que depois de muito tempo, quando ele voltou para a cidade, ele voltou para Porto Real, ele encontrou o irmão dele, ele se ajoelhou e ofereceu a coroa dele para o irmão. Quer dizer, mostrando que ele queria muito mais ter um irmão do que a coroa. Teoricamente, era isso que ele queria dizer. Depois, ele acabou se casando com a sobrinha, a Rhaenyra Targaryen, e com ela, ele lutou do lado dela, aliás, na rebelião, na Dança dos Dragões. E eles formavam ali o time dos negros, né? Obviamente, ele estava do lado dela. Eles venceram várias batalhas. Por conta dele, eles conseguiram virar o jogo e praticamente vencer a Dança dos Dragões, porque ele armou uma armadilha para os verdes, e daí ele acabou ganhando a melhor, levou ali a rainha dele até Porto Real, e lá ela pôde comandar o Westeros por um tempo. Depois, porque ele era um cara que se ofendia muito rápido, ele acabou partindo, ele deixou o exército da mulher e foi embora, mas ele não foi embora de boas, assim, vou embora, vou vazar. Ele tinha ainda uma pendência para resolver com o Aemond Targaryen, e daí ele falou, vem em mim, cara, que nós agora vai tretar e vai ser louco. O Aemond foi lá, atendeu e morreu, porque o Daemon era bastante foda. Ele utilizava uma espada de aço valeriano, que era a Irmã Negra, a mesma que pertenceu a Visenya Targaryen. Então ele era um cara realmente muito bom mesmo. E ele morreu na luta contra o Aemond. Ele conseguiu matar o Aemond, apesar de que o Aemond era mais jovem, teoricamente isso daria vantagem para ele, e que o dragão do Aemond era muito maior do que o Caraxes, que era o Vhagar, era muito maior, então ele teria toda a vantagem, mas o Daemon era tão habilidoso que ele conseguiu matar ali o Aemond, mas acabou morrendo porque os dragões despencaram dos céus e ele morreu na queda. O Daemon e a Rhaenyra tiveram 2 filhos, os 2 conseguiram chegar até o Trono de Ferro, né? Que foi o Aegon III e o Viserys II. Os 2 sentaram no Trono de Ferro, então a linhagem do Daemon, ela segue no Trono de Ferro, não necessariamente no Trono de Ferro, mas ela segue até hoje em Westeros, né? Por exemplo, a Daenerys é descendente do Daemon Targaryen, então
toda essa galera descende dele aí também. O último que eu vou falar aqui é Sir Criston Cole, também conhecido como Fazedor de Reis. Criston Cole, ele foi um cara que aos 23 anos, ele foi nomeado guarda pessoal da princesa Rhaenyra Targaryen. Por que que isso aconteceu? Porque ele foi num torneio, ele era um cara normal, e daí ele foi nesse torneio e ele conseguiu derrubar do cavalo Daemon Targaryen e depois vencer, numa luta de espadas, o Daemon Targaryen também. Então ele venceu 2 vezes o Daemon Targaryen. E daí, depois disso, ele foi nomeado guarda pessoal da Rhaenyra Targaryen. A Rhaenyra era apaixonada por ele, tentou seduzir ele algumas vezes, mas ele não caía nessa, então falou, ó, vaza. Por conta disso, a Rhaenyra ela acabou criando uma certa inimizade. Então ele passou de ser a guarda pessoal dela, passou a ser o maior inimigo dela. Algo que provavelmente ela se arrependeu depois, porque quando o Viserys I morreu, o pai da Rhaenyra, ele chegou no Aegon e começou a mandar uns negócios na orelha dele. Ele fala, ô, você podia ser o rei aí, essa sua irmã não tá com nada, pá, mó vagabunda, que não sei o que e tal. Que você não é o rei, você é um cara top, vai lá, cara. E aí o Aegon caiu na conversa e foi tentar ser o rei lá. Então o Criston Cole, conhecido como Fazedor de Reis por causa disso. O Aegon não queria isso, ele aceitava o desejo do pai dele, que era da Rhaenyra chegar ao Trono de Ferro, mas aí o Criston Cole foi lá, mandou uns negócios no ouvido dele e ele acabou caindo nessa. O Criston Cole foi o cara que, durante a reunião do conselho, o Viserys morreu, teve a reunião do conselho. Quem é que vai ser o novo rei? Ia ser a Rhaenyra, mas aí eles tramaram pra ser o Aegon. Aí um cara falou, mas o rei queria que fosse a Rhaenyra. Ele pegou a espada dele, cortou a garganta desse cara e matou o cara lá. Mais ou menos o que o Maegor fez, o Maegor o Cruel. Então, ele era um cara também que não tava muito pra brincadeira assim, não. Não gostava muito, curtia muito essas brincadeiras, não. Ia lá e matava os caras mesmo. Ele acabou caindo numa armadilha, porque ele era legal, mas ele era meio burro, não era tão inteligente como, por exemplo, era o Daemon, que era um cara das trapaças. Ele foi junto com o Aemond, pegou os exércitos e foi até Harrenhal. Lá eles iam encontrar o exército do Daemon e ia acabar com o exército dele. Mas o Daemon, astuto, menino malandro, pegou, esperou eles virem e pegou o exército e vazou, saiu vazado e foi até Porto Real, que estava desguarnecido. Os exércitos estavam indo até Harrenhal. Quando eles chegaram em Harrenhal, não tinha ninguém, os caras já estavam em Porto Real, tomando ali uma cachaçinha, comemorando de boa, tranquilo, suave na nave. Por causa disso, ele pegou o exército dele e falou, bom, tem que encontrar com o exército dos Hightower, porque eu vou juntar com eles, vamos pra Porto Real, acabar com essa palhaçada desses caras aí querendo tomar o reino do meu rei. Quando ele estava indo pra encontrar o exército dos Hightower, ele encontrou o exército dos Stark e dos Tully, que estava do lado dos negros, foi encurralado e acabou morrendo na Batalha do Açougueiro. Ele tentou ali pedir um combate singular, falou, não, vamos no mano a mano, eu contra cada um de vocês. Os caras falaram, o quê? Você é bom demais, meu filho? Que mano a mano o quê? Juntou todo mundo em cima dele e mataram ele. Então, assim, Criston Cole morreu, um cara que era muito bom mesmo, um cara era fera. Bom, esses foram todos os espadachins. Provavelmente vai ter gente me perguntando do Jon Snow, eu imagino, e do Víbora também. O lance do Víbora, eu não coloquei ele aqui pelo mesmo motivo que eu não queria colocar o Robert. Não é espadachim. Ele tava com uma lança. E não só com uma lança envenenada, que é pior. Porque mesmo se ele errasse, igual, por exemplo, ele fez com o Montanha, ele errou, ele não conseguiu matar o Montanha, mas como ele tinha cortado o Montanha algumas vezes, o Montanha ia morrer. Então, acho uma skill um pouco desrespeitosa essa, digamos assim, porque é meio pai isso daí. Ele realmente é muito bom, o cara é legal, ele luta muito bem, mas não coloquei ele por causa disso daqui. Mas ele entraria nessa lista, tá? Agora o Jon não, tá? As pessoas são muito levadas pela série, a série fala, porque você é o melhor do norte, que não sei o que. Conversa, não é. Na série, eles dizem isso, mas nos livros não é bem assim. O Jon realmente foi treinado, ele é bom, mas ele nem o melhor dele nem é na espada, por exemplo. O Jon ele é melhor no arco do que na espada, mas ele luta bem na espada também. O Robb era melhor do que o Jon, bem melhor, superava o Jon em espada, em luta de espadas. Então, a série quis colocar o Jon como um cara muito foda e tal. Provavelmente na série o Jon pode ser melhor do que qualquer um outro. Melhor que o Cão, melhor que o Montanha, melhor que a Brienne, melhor que a Arya, talvez.
Ele realmente é muito bom na série. Mas nos livros, não. Então, nos livros, ele é um cara que matou uma galera. Ele não matou nenhum White Walker, por exemplo, nos livros. Diferentemente da série, que ele já matou 2. Tem essas inconsistências aí, por isso o Jon não tá aqui, porque ele não é essa Coca-Cola, aliás, essa Pepsi toda, porque eu não gosto de Coca. Ele não é essa Pepsi toda que a galera pinta aí. Pode ter outros nomes que eu não coloquei aqui. Pode deixar nos comentários, não tem problema nenhum, eu não vou ficar bravo. E se eu tiver realmente achado que não é bom, vou responder falando, oh, foi mal, era pra eu ter colocado. Mas eu não vou fazer outro vídeo desses aqui, porque acho que não vai ter conteúdo. Se for pra fazer por 1 ou 2, assim, eu vou estar só enchendo linguiça aqui e não é o que eu quero. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Não se esquece aí de se inscrever, dar like, etc. Tudo que eu pedi lá no início do vídeo. Se você não fez, faça agora, por favor. Por favor mesmo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.